Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou missionária e pastora Jocelene Rodrigues. Estou aqui para transmitir algo para vocês da parte do Senhor. Estava tomando um café e o Espírito Santo, alguns dias, tem me despertado em fazer essa live para interagir um pouco com meus irmãos em Cristo. E é sobre o livro de Obadias. Um livro apenas de um capítulo, de 21 versículos, se eu não me engano, que nos traz um alerta muito grande para dentro da igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Paulo, no Evangelho, nos livros, nas cartas as quais ele nos deixa um alerta muito grande para mim e para você. Onde ele diz que a nossa briga, a nossa guerra, não é contra carne nem sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E eu digo para você que o livro de Obadias nos traz um alerta muito grande em relação a isso. Antes de falar para você o que eu venho lhe dar esse alerta, eu vou dar uma resumida. Como? Isaac orava para ter um filho. Sua esposa, Rebeca, era estéril. E Deus deu 2 nações para eles. Mas disse claramente para Rebeca, ainda em seu ventre as crianças, que o menor serviria, certo? Que o maior serviria ao menor. Perdão. Aí eu viro para você e digo o seguinte: se ela sabia que o menor ia ter todos os direitos, as quais era imposto ao primogênito, ela o criou para isso. Vocês sabem que nessa época as mulheres era só para dentro de casa, ela não optava em nada. E eu digo para vocês que ela fez bem criar Jacó da forma que ela criou. A gente vai ver que as mulheres têm um ponto fundamental na educação espiritual dos seus filhos naquela época. A gente vai ver que Paulo foi assim, Timóteo foi assim. E essas educações espirituais nos dias de hoje está faltando da parte da mulher cuidar melhor dos seus filhos. Mas voltando a falar sobre o livro de Abacuque, que eu também li, relata que a gente vai passar para as piores dos nossos temores sociais, que é dor, aflição, angústia, perseguição, irmãos entregando irmãos em troca de propina, em troca por benefício, sendo escarnecidos. E o livro de Obadias já completa esse livro de Abacuque. Por quê? Porque quando eu estava vivendo essa época, os Adonitas, que é a geração de Esaú, irmão de irmão de Jacó, que é Israel, a gente vai ver que eles tinham prazer, escute bem, prazer de entregar o seu irmão para aqueles que estavam perseguindo, caluniando, matando, oprimindo. Eles tinham prazer de ver o sofrimento dos seus descendentes, dos seus irmãos, dos seus parentes. Eles não queriam saber. Agora vamos ver o conceito de toda a história. Se Esaú abriu mão da sua primogenitura por causa de um prato de lentilha, imagine a geração de hoje, que não quer nem saber das bênçãos do Senhor, das promessas do Senhor, das graças, das oportunidades que o Senhor dá para a gente ter arrependimento. A geração de hoje está assim. Elas não querem, mas quando vê um que ganha tudo aquilo que era para eles ganharem, no decorrer de todo o tempo, começa a perseguição. É aí onde eu entro.
Por que é que nós cristãos, nós evangélicos, deduramos tanto nosso irmão em Cristo? Porque nós cristãos evangélicos chamamos nossos irmãos de cobra, ladrão, mentiroso, fofoqueiro, perseguidor, que o ministério não era para ser dele, que a cadeira que ele senta está errada. Nós não temos o direito de escolher nada para o nosso próximo. Quem dá é Deus. O que eu tenho, o que você tem, é Deus que nos dá. Então, se Deus escolheu um povo para o adorar, para o amar, para o servir, quem sou eu e você para questionar isso? Muitas das vezes a gente deixa de ser abençoado justamente por causa dessas coisas. Está na hora da gente parar de olhar para a vida do próximo e tomarmos conta da nossa própria vida. Como serva, como pastora, como missionária, hoje em dia está difícil pregoar a palavra de Deus de uma forma sensata, de uma forma coerente. Por quê? Porque quando a gente vai falar, tem sempre um que diz, eu já sou cristã, mas eu não frequento a igreja por causa de fulano, de ciclano, de beltrano, por causa de pastor, por causa de membro, por causa disso, por causa daquilo. Mas fica difícil você congregar em uma igreja onde você não se sente bem. E eu não estou falando uma igreja, certo? Feito por mão de homens, templos. Eu estou falando de igreja nós. Fica difícil nós congregarmos dentro de um templo feito por mão de homens, onde nós somos perseguidos, caluniados, defamados e não temos as ajudas que poderiam ser dadas, tanto pelas lideranças, como pastor, evangelista, missionários, como dos nossos líderes, como do círculo de oração, dos conjuntos, obreiros, diáconos, em geral. Tá difícil congregar hoje em dia, mas Deus disse em sua palavra que o nosso amor esfriaria. Então, nosso amor esfriaria para com quem? Para com nossos próprios irmãos. Não temos mais respeito. Respeito. Acabou o respeito. Hoje em dia virou plateia. Hoje em dia virou cada um que se vire. Eu vou crescer aqui na graça e no conhecimento para exibir o que eu tenho. Mas se esquece de que isso é só momentos. Quando vem a aprovação, às vezes nem aguenta. Bom é ter uma fé sólida, bom é ter um momento com Deus íntimo, aonde Ele fala em qualquer lugar e você conhece a voz do seu Criador. O que eu quero dizer para mim e para você? Edom foi exterminada da face da terra por não ajudar o seu próximo, por não ajudar seus irmãos, seus parentes. Eles se achavam poderosos demais por morarem nas montanhas, naquelas cavernas, onde ninguém poderia subir para guerrear junto com eles, mas eles desciam para tramar, arquitetar, roubar, se aproveitar do despojo, entregar os que estavam fugindo para os opressores. A gente vai ver também quem mais oprimiu o povo de Judá, certo? Em Roma, foi certo? De Edom. Um próprio parente, um próprio irmão. Então, o alerta hoje para mim e para você é: respeite seu irmão em Cristo. Não importa a situação que ele esteja passando ou que ele está fazendo, não é da sua conta. Nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é cego, Ele está vendo. Ele dá a cada um tempo determinado para se arrepender e entrar de volta em obediência. Não precisa ninguém tramar, não precisa ninguém arquitetar, não precisa ninguém tirar de lugar nenhum. Ele, que é o dono e pastor da igreja, ele mesmo sabe o momento certo e a hora certa de agir, de trabalhar dentro do ser humano. Porque nós somos o templo e a morada do Senhor. Nós somos quem damos a adoração exata ao Senhor. Ele conhece a minha e a tua adoração. Ele sabe como você e eu estamos adorando-o, buscando verdadeiramente. Então, pare com isso. Mostre um evangelho puro e verdadeiro. Vamos nos amar uns aos outros, sem agredir, sem defamar, sem oprimir, sem julgar
os nossos irmãos em Cristo. Está na hora de mostrarmos a diferença para o mundo. Jesus está às portas, ele está voltando. E se eu e você não estiver limpo de alma, de coração, com um amor intacto para com o nosso próximo, iremos ficar. A palavra é clara. Você pode fazer 1000 coisas para o Senhor, mas Ele sabe o que é as tuas intenções. Ele sabe para que você está fazendo. Dinheiro não vai para o céu. Igrejas e templos bonitos não vão para o céu. Alimente o seu próximo com palavras e alimentos sólidos. Invista em uma alma, tome conta de uma alma. Faça com que essa alma conheça a palavra e se converta. Primeiramente, se converta pela palavra. Salmo 1 nos dá um alerta muito grande, que diz assim: bendito o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos encarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então, pega esse versículo, enfim, em sua mente, pratique e obedeça a palavra de Deus. E não bote ninguém na frente do Senhor. Você é que tem que saber se você está agindo bem ou mal, porque é de você que vai ser cobrado no dia do juízo. A paz e a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós nesses dias difíceis. Fique com Deus e até a próxima.